Qual é o menor inteiro cujo quadrado é múltiplo de 5, 8 e 12? Vamos lá. Então ele quer saber um inteiro, vamos chamar o inteiro de x, e x ao quadrado tem que ser um múltiplo de... Bom, não dá para fazer tudo aqui, tudo junto. Ele tem que ser múltiplo de 5, 8 e 12. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu pego os divisores aqui do x ao quadrado, um desses divisores tem que ser o 5, um deles tem que ser o 8 e um deles tem que ser o 12. Então vamos lá. Primeiro, uma observação. Vamos lembrar aqui que o problema é saber do x, né? A gente vai estar trabalhando com x ao quadrado, mas o problema é saber do x. Vamos só primeiro fazer uma observação. Se a gente pega o número x e pega todos os fatores primos do x, vamos colocar todos eles numa sacolinha aqui. Digamos que sejam A, B, tem um outro A aqui e um C. O x ao quadrado, ele vai ter quais fatores primos aqui? Você está multiplicando x por x para encontrar o x ao quadrado. Sempre que você multiplica dois números, você junta os fatores primos desses números. Por exemplo, 12. Quais são os fatores primos do 12? 2, 2 e 3. 15. Quais são os fatores primos do 15? 3 e 5. Quando você multiplica 12 por 15, você vai encontrar um número. Você nem precisa calcular esse número, mas você sabe quais são os fatores primos desse número. Você junta os fatores primos dos dois números que estão sendo multiplicados. Então, o y é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Sempre que multiplica dois números, você junta os fatores primos. Então, vamos só relembrar essa propriedadezinha básica da multiplicação. E vamos lá. O x ao quadrado, então, ele vai ter, nesse caso, ele vai ter 4a's, vai ter 2b's e vai ter 2c's. Porque você está multiplicando dois números iguais a x. Tá? Então, você sempre vai ter, nos números que são quadrados perfeitos, isso daqui. Você vai ter fatores primos sempre em pares. Sempre é uma quantidade par do mesmo fator primo aqui dentro. Então, a gente precisa ter essa condição em mente para a gente encontrar um número x ao quadrado que realmente tenha uma raiz quadrada inteira. Então tá. Isso daqui também foi só para lembrar uma propriedade dos quadrados perfeitos. Vamos ao problema agora. O x ao quadrado, ele vai ter uma sacola cheia de fatores primos aqui. Já sabemos que esses fatores primos estão em pares. Agora, um dos divisores dele vai ser o 5. Quais são os fatores primos do 5? Simplesmente o próprio 5. Quais são os fatores primos do 8? 2, 2 e 2. Quais são os fatores primos do 12? 2, 2 e 3. Então, esses aqui são divisores desse número. Então, o que a gente conclui? Para que esse número x ao quadrado seja um múltiplo de todos esses números aqui, o que ele vai ter na sacolinha de números primos? Pelo menos isso aqui. Pelo menos 3, 2, pelo menos um 3 e pelo menos um 5. Agora, a nossa sorte é que o problema está perguntando qual é o menor inteiro. Então, a gente vai tentar colocar o mínimo de fatores primos aqui dentro da sacolinha do x ao quadrado. Qual é o mínimo de fatores primos que a gente precisa colocar isso aqui dentro para ele ser um quadrado? Olha, aqui a gente já tem 3, 2. Só que um número que tem 3, 2 de fator primo, ele não vai ter uma raiz quadrada inteira. Então a gente precisa colocar mais um 2 aqui, para ter um número par de 2.
A gente precisa colocar mais um 3 para ter um número par de 3 e a gente vai precisar colocar mais um 5 para ter um número par de 5. Então, pronto, colocamos o mínimo possível de, de fatores primos aqui para que todos eles tenham uma quantidade par. Então, agora basta tirar a raiz quadrada desse número aqui. X ao quadrado é igual a 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Não precisamos calcular nada disso, porque já sabemos que o x, tirar a raiz quadrada na sacolinha de números primos é muito mais fácil. Pega a metade dos 2 aqui, 2, 2. Pega a metade do 3, 3. E metade dos 5, 5. Eles ficou de matar, né? Então, x é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Quanto é que dá isso? 3 vezes 5, 15, 30, 60. Resposta: o menor número inteiro, que é múltiplo desses aí todos, é o 60.